Oi, meu nome é Luana e eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Eu estou à procura da minha mãe biológica. Ela mora em Garanhuns, só não sei dizer ao certo local. As informações que eu vou passar para vocês foram as informações que a pessoa que fez o intermédio da minha adoção, a Leti, ela me forneceu. Bem, na época quando eu estava com 30 anos, hoje eu estou com 36, eu descobri que eu era adotada. Eu fui falar com a minha mãe adotiva e ela me disse que só a Leti poderia me dar essas informações. Entrei em contato com Leti e Leti me disse o seguinte, que a minha mãe, ela tinha entre 16 para 17 anos no máximo e trabalhava de empregada doméstica na casa de Dona Bernadette, que era enfermeira do Hospital Dom Moura. Então, a Dona Bernadette, quando descobriu que a minha mãe estava grávida, disse que ela não poderia ficar lá, que ela precisaria, ou ela ia embora, ou ela tinha que dar a criança. Então, minha mãe foi falar com meu pai, e meu pai disse que não poderia assumir, foi quando ela descobriu que ele era casado. Então, ela foi conversar com uma amiga dela, que se chama Quitéria, que também trabalhava ao lado da casa em que a minha mãe trabalhava, né? Então, a Quitéria disse que era melhor então dar a criança para adoção, para ela não passar necessidade, nem ela nem a criança. Pois bem, foi o que a minha mãe fez. Então, ela me teve, né, e entregou a Quitéria. Quitéria foi, junto com a minha mãe, entregar a Leti. Porque na época, quando minha mãe falou com a Quitéria para doar a criança, né, que elas decidiram fazer essa doação, a Quitéria estava entrando em contato com a Leti para ver se Leti tinha alguém que conhecia que queria. Aí Leti disse que tinha uma pessoa, né, que mora no Recife, que estava querendo adotar. Aí então minha mãe me teve e foi junto com a Quitéria entregar a Leti. E Leti disse que ainda lembra de como era minha mãe na época. Minha mãe era branquinha, baixinha, tinha um cabelo preto, né? Só foram essas informações. Ela disse que a única coisa que sabe era que o nome dela se chamava Neide. Tanto é que na época quando eu cheguei na casa dos meus pais adotivos, minha mãe disse que eu cheguei lá com uma sacolinha com algumas roupas e dentro dessas roupas tinha uma pulseirinha. E nessa pulseira tinha um nome, Maria Neide de Souza Lima ou Neide Maria de Souza Lima. Mãe disse que não lembra se o Maria vem na frente do Neide ou vem atrás. Enfim, o nome dela se chama Neide, né? Neide Maria de Souza Lima ou Maria Neide de Souza Lima. Pois bem, essas informações que eu tenho são poucas, mas foram da pessoa que fez o intermédio da minha adoção. Eu estou à procura da minha mãe biológica para saber das minhas origens, para saber da minha raiz, né? E não é para julgá-la, apenas é para conhecê-la, saber de onde eu vim, saber das minhas origens, na verdade. Graças a Deus eu fui muito bem criada, amo os meus pais adotivos. Não é porque eu estou à procura dos meus pais biológicos que meus pais adotivos vão deixar de ser os meus pais. Jamais, isso nunca irá acontecer. Eu só quero saber mesmo da minha origem, saber o porquê que levou a minha mãe realmente a acontecer a me dar, mas eu até agradeço a ela por ela ter feito isso, né? Por eu não ter passado necessidade, por eu ter ido parar na casa de pessoas, em mãos de pessoas de bem e pessoas que me criaram e que hoje eu tenho amor e tenho carinho como realmente os meus pais. E eles foram pessoas fundamentais, né? Imprescindíveis e fundamentais para a minha vida hoje. Então, eu peço a vocês que se vocês estiverem vendo esse vídeo, que se vocês conhecerem alguém, né, que tem essa história, né, que vocês possam entrar em contato, porque eu só quero mesmo encontrar e conhecer a minha família biológica, saber quem é minha mãe, meu pai, se eu tenho irmãos, enfim. Eu peço a ajuda de vocês. E um detalhe muito importante é que quando a minha mãe ela me entregou para Leti, né, que Leti disse a mim que ela me pegou dos braços da minha mãe. Então, quando ela me pegou, 2 dias depois, ela voltou com o seio cheio de leite, arrependida, me querendo de volta. Então, isso é um fato importante que creio que a pessoa não irá esquecer, né, desse detalhe, do que aconteceu naquela época. Então, eu peço a ajuda de vocês, que se vocês possam compartilhar e divulgar esse vídeo. Aí, outra coisa. A Leti me disse que talvez, ela não tem certeza, mas talvez ou a minha mãe morava no sítio chamado São Pedro,
ou São João. Naquela época, na época em que eu nasci, porque eu cheguei na casa dos meus pais adotivos em outubro de 1983. E fui registrada com a data do dia 17 de outubro de 1983, porque foi a data que eu cheguei na casa da minha mãe. Mas o mês foi em outubro de 1983. Então, assim, eu só peço que esse vídeo seja divulgado para que isso possa chegar até minha mãe. Esse local que ela disse que talvez minha mãe poderia morar, né? Ela disse que não sabe se realmente é São João ou São Pedro. Porém, hoje em dia eles são distritos, não são mais sítio como antigamente. E eu creio que na época que eu nasci, em 83, eles já não eram mais sítios, já eram um distrito. Né? Então, eu peço a ajuda de vocês, independente do local, mas que esse vídeo seja divulgado, tá? Eu agradeço muito e Deus abençoe vocês.